Bom dia. Estamos no oitavo estudo da importância do livro de Gênesis. Já pensou? No livro de Mateus, capítulo 19, quando o Senhor Jesus Cristo foi questionado sobre divórcio, ele imediatamente se referiu à origem e, portanto, ao fundamento do casamento. Ele voltou para Gênesis. Lemos assim, em Mateus 19, versos 3 a 6. Então, chegando ao pé dele, os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe homem. Já. É claro, o casamento foi iniciado por Deus em Gênesis. E foi iniciado por Deus entre um homem e uma mulher só. Um homem e não várias mulheres. Um homem e uma mulher só. E o casamento foi estabelecido para durar durante a vida inteira. Então, só para tirar qualquer dúvida, os fariseus perguntaram ao Senhor, é lícito divorciar sua mulher por qualquer razão? O Senhor falou muita coisa, mas a resposta é não. Mas essa é outra mensagem. E de onde o Senhor Jesus Cristo citou? Na verdade, ele citou Gênesis, os capítulos 1 e 2, principalmente capítulo 2. No mesmo versículo, ele resumiu tudo. O que o Senhor Jesus estava dizendo, você não entende, existe uma base histórica para o casamento? Se não tivéssemos essa base histórica, não teríamos o casamento. A única base está nas Escrituras, que o casamento é entre um homem e uma mulher. Sem a Bíblia, você pode dizer que é conveniente para você, mas não pode dizer a seu filho que ele não pode se casar com uma pessoa do mesmo sexo. Sem a Bíblia. Mas com a Bíblia, nós sabemos que é entre um homem e uma mulher. Da mesma forma, o relacionamento deve ser entre um homem e mulher, e sem relacionamentos extraconjugais. Ou seja, eu já ouvi pessoas falar, homem não é homem se não tiver pelo menos duas famílias. Essa não é bíblica, não. Um pensamento bíblico é diferente, é um homem e uma mulher. Você não teria nenhuma justificativa para pensar de outra forma, se não fosse por causa da Bíblia. Agora, voltaremos a Gênesis. Lemos como Deus pegou o pó e fez o homem. Do lado do homem, ele fez uma mulher. As primeiras palavras registradas de Adão foram o quê? Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Este é verso 21. De 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E agora as palavras de Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma
carne. Eles eram uma só carne. Quando o homem e uma mulher se casar, eles se tornam uma entidade só, uma carne só. Esta é a base histórica. Essa é o que Deus ensinou que deveria ser feito. O casamento é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque Deus colocou como a única base para o casamento. E por isso, qualquer desvio do plano de Deus para o casamento é antinatural, condenado por Deus mesmo. Qualquer desvio da norma de Deus não é uma alternativa aceitável, mas deve ser rejeitado como pecado. Pensa bem, tem pessoas que ensinam, mas é uma escolha, nasceram assim. Meus amados, todos nós rebeldes, nascemos todos nós pecadores, nascemos todos nós rejeitando os princípios bíblicos para fazer o nosso próprio querer. Pensa bem, quantas pessoas que têm crianças ou tinham crianças ensinaram suas crianças a fazer birra? Tem alguém? Não. Interessante. Quantas pessoas ensinaram suas crianças a dizer não? Pode imaginar um pai ou uma mãe dizendo agora, não diz mamãe, não diz papai, mas diz não. Não, sempre papai, mamãe, outras coisas, mas nunca a palavra não. Mas a criança aprende a palavra não bem rápido. Rápido demais, porque já nasce com o desejo de desobedecer no seu coração. Você nasceu assim, eu nasci assim. Deus colocou as normas e devemos aceitar as normas de Deus, e não como tendo a norma mais uma alternativa aceitável. Não, é pecado. Se não é conforme a palavra de Deus, é pecado. Qualquer desvio da norma de Deus não é aceitável diante de Deus. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria escrito no jeito que ele escreveu em Romanos 1. Como qualquer desvio das normas de Deus é pecado, assim também deve ser aplicado nesse assunto. 1 João 1:8 a 10 diz o seguinte: se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dizermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando a sociedade rejeita os ensinos bíblicos, e esse é o propósito da evolução. Se a evolução fosse seguida, a teoria, então teria de negar que não tem Deus. Então não tem responsabilidade de obedecer às normas de Deus. Mas pode marcar na sua mente, Deus existe, ele deixou a palavra dele conosco, não só para condenar, mas para instruir como o homem pode reconciliar-se com Deus, como o homem pode viver uma vida que agrada a Deus e uma vida que seja agradável a si mesmo. Quando a sociedade rejeita os ensinos bíblicos, só resta a destruição da família, enfim, da sociedade. É a razão pela qual muitas famílias cristãs se desintegraram. Ou seja, os descendentes se perdem, acabam com a família. Na maioria dos lares cristãos hoje em dia, geralmente é a mãe que ensina espiritualmente os filhos. Que coisa lamentável é que os pais não tenham assumido a responsabilidade dada por Deus. Pai,
Você está me escutando? É sua responsabilidade ensinar os princípios bíblicos para sua esposa e também para seus filhos. É sua responsabilidade. Quando se olha para os papéis bíblicos dados aos pais e mães, são os pais que têm a responsabilidade de sustentar seus filhos e prover as necessidades espirituais e físicas da família. Deuteronômio, escuta, Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 6. Vamos ouvir. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprissem na terra e os passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te diz o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja só, primeiro, tem que estar no seu coração. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração. Nascemos sem. Tem de entender que somos pecadores separados de Deus, tem de colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar. E aí vamos entender o que a palavra de Deus ensina. E entendendo a palavra de Deus, memorizando, colocando no nosso coração. É o ato pessoal. Mas vamos continuar nossa leitura. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Quem ensinará? Os pais. Eu sou pai, e eu já ensinei os meus filhos. E quando tiver tempo, meus filhos são adultos agora, ainda eu ensino. É minha responsabilidade. Dona Susan, ela também ensina os princípios bíblicos, mas a responsabilidade é minha. E ela me ajuda ensinando também. Mas é minha responsabilidade. E pai, é sua responsabilidade também. Mãe, você pode encorajar seu marido a ser um pai de verdade, ensinando a palavra de Deus. Isaías, capítulo 38, verso 19, fala: o vivente, esse te louvará como eu hoje o faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O pai aos filhos. Provérbios, capítulo 1, versos 7 a 9, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque estarão como diadema graciosa em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Esses ensinos são a riqueza verdadeira que nós devemos entregar para os nossos filhos. Efésios 5, capítulo 6, verso 4, Novo Testamento agora. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Nossa responsabilidade
é ensinar a palavra de Deus. Um resultado dessa inversão de papéis é que os filhos, muitas vezes, param de ir à igreja, casam-se com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não sabem os papéis dados por Deus para o bem-estar do casamento. Até desobedecem sem vergonha as normas dadas por Deus. Por quê? O pai não ensinou seus filhos. Às vezes, coitada, a mãe tenta, mas ela pode fazer um pouco. Mas o problema é quando o pai nega a sua responsabilidade de ser um professor dos seus filhos. Sabe que o casamento bíblico é diferente do que o casamento do mundo. Você já conhece casos que pessoas casam de manhã e parece até a parte da tarde já está querendo separar-se. Já tem casais que casam e a própria mãe, sogra, começa já a mexer com o casamento, até destruindo o mesmo. É uma coisa lamentável. Mas o casamento bíblico é diferente. O marido é diferente. Segundo a Bíblia, o marido tem que ser espiritual. Segundo a Bíblia, o marido tem que ser o líder da sua família. Segundo a Bíblia, o marido tem que ser um servo. Também a esposa é diferente. A esposa bíblica tem que ser espiritual também. Ela tem que ser submissa. Não quer dizer que ela não tem opinião, não quer dizer que ela é tarpete para ser desprezada, mas ela é submissa, ela reconhece o marido como líder. E ela é também uma serva de Deus. Seus filhos são diferentes. Seus filhos são ensinados na palavra de Deus. São ensinados que têm que obedecer às ordens de Deus. Tem que obedecer à autoridade, tem que ser honestos, tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, quando a mãe, quando o pai, quando os filhos são diferentes, biblicamente diferentes, então sua família também será diferente. Uma das principais razões para tantos problemas nas famílias cristãs hoje em dia é que os pais não assumiram a responsabilidade ordenada por Deus de serem sacerdotes em casa. Nota bem, os pais, eu não estou falando dos pais sendo mãe e pai, mas o pai. O pai. Como marido e pai, ele também é sacerdote da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Não é uma relação de chefe onde os homens dominam como ditador sobre as mulheres abusíveis e tudo. Não é assim, não. A Bíblia não diz isso de forma alguma. Efésios 5, versos 21 a 33, é um trecho meio comprido, mas escuta bem. Efésios 5, versos 21 a 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando uns aos outros, marido e esposa e filhos, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos mulheres como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo.
E porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O princípio está dado aí. Não tem como fugir, nem tem como não entender. A Bíblia fala claramente da ordem e faz uma comparação entre Cristo e a sua igreja. Já pensou? A família é a melhor apresentação do amor de Deus para com o povo, que ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar, e a igreja que honra a Deus, que obedece a palavra de Deus, é o melhor exemplo de como a família deve funcionar. Em João, capítulo 3, verso 15, fala assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Verso 14 fala: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A história é o seguinte: o Senhor, última ceia, lavou os pés dos discípulos. Pedro recusou. Não vai lavar os meus pés. E o Senhor falou: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro falou: então lava o corpo inteiro. Ele falou: não, só os pés basta lavar agora. Mas o princípio que nós estamos aprendendo é o princípio de servir. Como o Senhor lavou os pés uns dos outros, nós temos que lavar os pés das nossas esposas, homem, dos nossos maridos, mulher, e dos nossos filhos, e dos filhos dos pais. É servir. Eu lembro, muitos anos atrás, tinha um pastor que não queria servir o Senhor. Ele queria ser servido. E eu danei com ele. Eu falei: olha, meu irmão, ou você tem que aprender a lavar os pés dos outros, ou tem que achar uma igreja que não tem pé sujo. Qual é a igreja que não tem pé sujo? É um princípio dado por Deus a nós, para servir uns aos outros. A Bíblia também diz que devemos nos submeter uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se você não adotar os papéis dados por Deus, estabelecidos nas Escrituras, você vai descobrir que a sua família não vai funcionar como deve funcionar. E os problemas não serão poucos, terão muitos problemas. A Bíblia também diz que maridos que amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso quer dizer que eu tenho que dar minha vida para minha esposa, para o bem-estar da minha esposa. Efésios 5, 25 fala: e vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Eu tenho de amar minha esposa, eu tenho de fazer tudo para o bem-estar dela, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas. Em muitos casos, se os maridos amassem suas esposas dessa forma, seria mais fácil para muitas mulheres serem submissas a eles. Talvez a mulher ache difícil submeter-se ao seu marido, porque ele não é o líder da família e ele não mostra o amor de Cristo na sua vida para com sua esposa. Deus está no controle.
Deus já deu o princípio. E nós vimos mais uma vez a importância de Gênesis, que até Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando foi perguntado sobre divórcio, voltou logo para o capítulo 2 de Gênesis. Deus está no controle. Ele escreveu a Bíblia inteira para as nossas instruções. Só tem que seguir o que Deus ensinou. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus, nós te agradecemos pelos ensinos. Ajuda a gente, ó Pai, a sermos pais bíblicos, mães bíblicas, crianças bíblicas, para que nossas famílias podem ser bíblicas. Abençoe em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É isso aí. Até a próxima vez que vamos estudar, porque devemos usar roupas. Pastor Pio, mas que quer dizer isso? Vamos ver no livro de Gênesis, na Bíblia, a razão que realmente temos que usar roupas. Então, até a próxima. Deus te abençoe.